Bem, segundo ano, vamos começar uma matéria bem diferente, bem nova para vocês, tá? Seria aí um conjunto mais amplo do que você já foi apresentado. Portanto, agora começa aqui o que a gente pode dizer. Uma matéria que é um pouco abstrata, mas cheia de regras que nós temos que estabelecer e cumprir, tá? Pensando em Enem, não é uma matéria que cai. Porém, se você pensa em Unicamp, FUVEST, Unesp, pode ter certeza, é uma matéria que com frequência vai estar aí entre as questões de sua prova. Portanto, agora, gente, preste atenção, vamos começar a trabalhar. É uma matéria que a gente poderia dizer adulta. Não é uma matéria que dá para se fazer problemas no dia a dia e tudo mais. Porém, dá para se entender esse avanço tecnológico que a gente tem devido a essa matéria. Tá? Não é uma matéria assim desse século, tá? Como a gente pode pensar. É uma matéria que já tem mais de 300 anos. Você fala, velha chilena. Pode ser. Só que quando a gente pode pensar assim, é uma das mais novas da matemática. Quando a gente pensa em geometria, tudo que você viu, Teorema de Pitágoras, Tales, entes geométricos, é tudo datado de antes de Cristo. Já isso daqui é uma matéria moderna e é usada com toda a tecnologia que você vê hoje, certo? A gente pensa assim, números complexos, números imaginários. Gente, quanta coisa imaginária a gente vê, Wi-Fi, controle remoto, ninguém está vendo, mas está aí para a gente trabalhar. Agora, como se chega a isso? Avanços e mais avanços, ok? Então, gente, já disse também, não tem, vamos dizer, no teu material, essa matéria é uma matéria que avança um pouco, certo? Em termos de conteúdo do segundo ano, que é dada no terceiro. Mas no terceiro a gente vai ver revisão dessa matéria. E talvez algo um pouquinho mais amplo. E agora você tem que se habituar com esses conhecimentos. Não é difícil, porém é cheio de novidades. Começa aqui, gente. Números complexos. Introdução, que a gente vai começar agora. Vou apresentar a unidade imaginária, a forma algébrica e saber algumas operações iniciais. Ok? Vai aí entendendo e situando aonde a gente quer chegar com vocês. Gente, introdução. Conjuntos numéricos. Quando a gente fala conjuntos numéricos, você deve pensar no seguinte. O primeiro conjunto que foi apresentado a vocês é um conjunto simples, conjunto dos naturais. Primeiro conjunto, quando você era totalzinho lá, ó, simplesmente você aprendeu o conjunto dos naturais. Até aí tudo parecia lindo e maravilhoso para você. Não tinha dificuldade, tudo era inteiro, tudo era positivo. A única dificuldade que existia, talvez, para você, quando foi apresentado o conjunto dos naturais, o zero. Para uma criança é difícil entender zero, nada, nulo. Não é positivo, não é negativo, é nulo. Não tem divisão por zero. Todo número multiplicado por zero é zero. Somar zero não aumenta nada, tirar zero não aumenta nada. Para uma criança é muito difícil isso. Porém, eu acho que você já venceu essa batalha. Conjunto dos naturais. Conjunto dos números inteiros positivos, incluindo o zero. 0, 1, 2, 3. Não tem negativo, não tem fração, não tem nada. Certo? Problema, às vezes, que existia aqui para você. Problemas de interpretação que até hoje a gente cobra. Só que uma interpretação mais madura. Lembra os probleminhas? Na cesta de Maria tem 10 maçãs. Maria comeu 3. Quantas maçãs tem a cesta de Maria? É a pergunta tradicional de vocês naquela época. Tia, comeu é mais, comeu é menos?
E a tia não podia responder, era para você interpretar. Porque na prova não caía o verbo comer, ganhou, perdeu. E aí, basicamente, sempre associar o verbo a um sinal a uma dificuldade que vocês tinham para a época. Só que hoje espero que tenha vencido. Porém, né, gente, no avanço, foi necessário aumentar esse conjunto. E o conjunto passou a ser chamado, e aqui parece que dificultou um pouco a sua vida, que nem a letra inicial indicava. Z, o que é Z? É o conjunto dos números inteiros. São todos os naturais, 0, 1, 2, 3, mais os inteiros negativos. A tia chegou e falou, nem todo número é positivo. Tem número negativo. Para uma criança isso também já era difícil. Aceitar o negativo, né? E de repente as crianças mais espertas assim podiam falar assim, mas como, tia? Se na cesta tem 5 maçãs, ela vai comer 7. Ficar com menos 2 maçãs. Não tem como. Aí é lógico, você tem que entender. Esses números não vieram só para resolver aqueles exercícios da cesta de Maria. Porém, o negativo hoje, na tua idade, você já aceita muito bem. Por quê? Sabe o que é ter uma conta devedora, ser negativo, certo? Estar abaixo do zero. Então agora também você acha que já venceu esse trauma de vocês. Problema de muitos. Entra agora. Porque nem todo número era inteiro. E aqui criou-se uma grande barreira dos alunos. O conjunto Q, novamente a letra não tem nada a ver com o significado. Início. Conjunto dos números racionais, chamado de Q. São as frações, é assim que às vezes você guarda, mas não é bem isso que você teria que guardar. O lado técnico vem a seguir. Porém, né, gente, são todos os inteiros, mais as frações com denominador inteiro também. Seria menos 3 meios, menos 1, 0, meio, 1, 2. Note, todo natural é inteiro, todo inteiro é racional, agora nem todo racional é inteiro. Meio não é inteiro, é racional. Começou aqui os números com frações, regras que parecia que não acabava, né? Somar frações com denominadores iguais. Só soma o numerador, mantém o denominador. Quando os denominadores eram distintos, mínimo, múltiplo, comum, né? Tem que tirar, senão você não vai conseguir somar ou subtrair. Multiplicação, o de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo. Divisão, conserva o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo. Regras de sinais que não terminavam nunca. Quando você pensou que o conjunto acabou, né, acabou a sua dificuldade, começou números decimais, contas com vírgula, dízimas periódicas. Nossa, a dificuldade desse conjunto foi grande para vocês. Tão grande que no mesmo ano que foi apresentado isso, e se a professora atrasou, ela não deu o próximo conjunto. Se bem que, o que é um número racional, gente? A definição matemática para número racional é todo número que a gente escreve da forma A dividido por B. Aí você fala, falei que era uma fração, só que não é só isso. A tem que pertencer aos inteiros. A tem que ser um número inteiro. E B tem que pertencer aos inteiros estrela. Essa estrela simplesmente tira o zero, exceto o zero. Não existe divisão por zero. Aonde é A dividido por B. Não é uma fração. Por quê? Se você pensar numa fração como essa, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2, isso daqui não é racional. Porque raiz de 3 não é um número inteiro. Tá
Então vai percebendo aí que não é falar, é uma fração, porque senão você vai considerar que isso daqui também é racional e não são. São números que você tem inteiro dividido por inteiro, por isso que você acha muitas vezes a fração geratriz do número, né? As dízimas periódicas, 0,3333, é 1/3. Tá? São coisas que vão acontecer, são números racionais. Porém, e esses números que você escreveu aqui, o que são? Aí vem um conjunto separado. Quando a gente fala separado, veio um conjunto que voltou às vezes até a ter sentido o inicial, I de irracional. Só que note que racional e irracional, irracional é a negação de racional. Começou aqui uma batalha que a gente tem que vencer agora, que quem é irracional não é racional. Quem é racional não é irracional. Não veio um conjunto para encampar aqui os racionais, e sim um conjunto separado. Para unir esses conjuntos, os irracionais são os números que eu não consigo escrever da forma A dividido por B. Inteiro sobre inteiro. São as raízes quadradas não exatas, menos raiz de 3, raiz de 2, raiz de 5, começa a surgir aí π. Número de Euler, número natural, que querendo ou não você vai ser apresentado no mundo dos cálculos, certo? Na álgebra. Raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2, né? Seno, cosseno, tangente. Aonde? Os números aqui começam a perder o sentido de quantitativos. Eles começam realmente a ter necessidade no conjunto geométrico, geometria. Calcular a diagonal de um quadrado, calcular a altura de um triângulo equilátero, fazer um cálculo que às vezes não dá um número racional. E de repente, são coisas até simples para se calcular. Tá? Agora, o que a matemática fez para unir esses dois conjuntos? Criou um conjunto que simplesmente serviu para unir racionais com irracionais, que seria o conjunto dos números reais, que é o conjunto que você trabalha até hoje. Chega nele, são todos os reais. Hoje, basicamente, você vai ser apresentado a algo novo, como eu disse. Até agora, você teoricamente já foi apresentado. Funções de real em real, todos os números reais. Raiz de 2 sobre 2 é real. É irracional, porém é real. Raiz de 3 sobre 2, 1 é real. Ele é natural, ele é inteiro, é racional, é real. Real veio para simplesmente substituir todos os números que você conhecia até agora. O problema é, qual que é a ponta para iniciarmos nossa novidade? Gente, raiz quadrada de menos 1. Isso daqui, às vezes você respondia, quando você trabalhava nesse campo, que não existe. E eu agora falo, ele existe sim. Raiz quadrada de números negativos, raiz de menos 3, raiz de menos 4, raiz de menos 7. Toda raiz de índice par, raiz quadrada, raiz quarta, raiz sexta, de números negativos, irão existir. Não serão reais. Portanto, até então, você falava, não é possível continuar. Estava certo. Só que a partir da aula de hoje, você vai ver que é possível continuar. Então, agora comece a ver aonde é que a gente entra na introdução. Esses números existem. Eles não são reais. Novamente, a negação. Esses números são chamados números imaginários. De novo, a negação. Quem é real não é imaginário. Quem é imaginário não é real. Uau!
E aí, para surgir e unir esses conjuntos, criou o tema da aula nossa. A união dos números reais com imaginários será o conjunto dos números complexos. Complexos, senhores, são todos os números reais, mas todos os números imaginários. Então aí, ó, o real surgiu para unir racionais com irracionais, não ficarem separados os dois conjuntos. Então, trabalhar com os dois conjuntos é trabalhar com os reais. E os complexos? É o conjunto que une os números reais com os números imaginários. Portanto, todo número real é complexo. Nem todo complexo é real. É o quadro a seguir. Conjunto dos números complexos. Uma ilustraçãozinha. Complexos. Aqui estão os reais. Conjunto que a gente estudou até a data de hoje. Agora, você vai estudar mais o que não é real, porém vai existir, é o conjunto dos complexos. Todo real está contido em complexo, portanto, todo número real é complexo. Agora, nem todo complexo é real. Gente, aqui um detalhe importante, que às vezes começa o trauma. Gente, número deixou de ser quantitativo. Porque às vezes você vai me perguntar depois, mas quanto é 2i, quanto é 3i? Na realidade, a pergunta real que você deveria de fazer, essa pergunta estaria errada. Eu não poderia dizer quanto é 2i. Eu poderia te dizer e te informar onde está localizado o 2i. O número passou aqui para nós ser uma localização geométrica. Já no campo real, só para a gente tentar focalizar com vocês números geométricos, quando eu apresentei os números reais, automaticamente vai apresentar a vocês uma reta real. E aí eu já chamo a tua atenção, que é algo mais geométrico que uma reta. No suposto meio dessa reta você tinha o zero. À direita os números positivos. À esquerda os números negativos. Agora, o que deveríamos de pensar aqui é que quando eu apresentei os números numa reta, cada ponto dessa reta era um número. Ninguém fica pensando em colocar um meio aqui, mas o meio está aqui. Ninguém pensa em pôr o raiz de 2 aqui, mas o raiz de 2 está aqui. O π está aqui. Ou seja, cada ponto dessa reta era um número. Perceba que o número passou a ser já uma geometria. É um ponto na reta. Só que você acha que nós, com toda a evolução que nós temos, a gente ficou satisfeito em trabalhar numa reta se o número passou a ser uma geometria? Não. A gente teve que simplesmente pensar numa geometria um pouco maior. E criou-se o quê? Pelo menos um plano para você localizar um número. É isso que já a gente, depois que a gente der a primeira parte, operações na forma algébrica, você vai estudar a forma geométrica dos números complexos. Aí sim você vai enxergar onde está cada número. E aqui ficou sendo o eixo imaginário. Aí, veja bem, cada ponto neste plano vai ser um número complexo. Os números não precisam estar aqui. Se estiverem aqui, são números reais. Fora daqui, serão os números que a gente chama de imaginários. Olha que beleza. E aí a gente pode dizer assim, ó, quando você tira uma foto de uma pessoa, tira uma foto Shigeru, tá lá. Você acha que quando você tira uma foto, seu celular vai guardar
olha a foto do Shigeru. Não. Ele vai guardar assim cada ponto dessa foto como um número, que justamente armazenado na memória, quando você chamar a foto do Shigeru, vai chamar esse conjunto de números que vai dar aí o formato que você vê, a imagem que você está vendo. E quantos mais megapixels tiver aí a sua foto, mais números vai estar representando aquele desenho. Por isso que o cartão de memória, quando você usa resolução super alta, começa a encher rapidamente. Porque a quantidade de números que ele tem que armazenar naquele instante é gigantesco. É coisa de bilhões, trilhões de números. E aqui a gente vai mexer com operações com 1 ou 2. Portanto, gente, vai aprendendo. Se você pensa em mexer com tecnologia, você não vai mexer com 1 e 2, 1 ou 2 números. Você vai mexer com uma multidão e às vezes reorganizar de uma forma matemática. Então agora, gente, isso daqui, como eu disse, já a gente vai mostrar onde estão os números, posicionamento, mas por enquanto, a intenção agora é você ser apresentado a algo que até então não existia e vai passar a existir, e começar a fazer os seus primeiros trabalhos com esses números. Vamos lá? Gente, para iniciar conjunto complexo, eu preciso lhe apresentar a unidade imaginária, que é o I minúsculo. Então agora, quando você vê lá 2i, 3i, 10i, isso significa que você está trabalhando com um número imaginário. E esse i, definição, o que vem a ser a raiz quadrada de menos 1. É o que a gente chama da unidade imaginária. Se o número tem i, ele carrega consigo a unidade imaginária, ou seja, ele é imaginário. E se o número não tiver i, ele é real, como você sempre trabalhou. Só que agora, com toda certeza, vai aparecer aí izinho para você de monte, tá? Logo que eu posso dizer, isso daqui, ó, até então parecia que não existia. Estou informando a vocês, existe raiz de menos 1 e é i. Logo, i ao quadrado. Ora, se i é raiz de menos 1, i ao quadrado é você elevar a raiz de menos 1 ao quadrado. Isso significa que i ao quadrado vai ser menos 1. Perceba vocês uma coisa. Algumas frases que a gente falava e que agora vão ter que ser mudadas, trocadas. A gente falava, todo número elevado ao quadrado é positivo. Acabo de informar-lhes. Se eu pegar i ao quadrado dá menos 1. Negativo. Consertando a frase agora, todo número real ao quadrado é positivo. Pois se tratando de número imaginário ao quadrado pode dar negativo. Beleza? Gente, parece pouco, mas essa teoria aí, ó, é basicamente o que rege a aula de hoje. Estudar isso. Só que ao mesmo tempo, abrir a cabeça. Porque eu não te apresentei um único número. Quais as consequências disso? Ora, a partir de agora, se isso existe, e eu estou falando que existe aí, a partir de agora, se alguém vier para mim e perguntar quanto é que é a raiz de menos 4? Em câmera lenta o primeiro. Isso é raiz quadrada de 4 vezes menos 1. Ok? Se
Se você tem um produto no radical, eu posso separar raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de menos 1. Gente, raiz quadrada de 4, você fala certamente que é 2. Raiz de menos 1, acabei de te apresentar aí, ó. É I. Esse número é 2i. Raiz quadrada de menos 9. Isso dá raiz quadrada de 9 vezes menos 1. Isso dá raiz de 9 vezes raiz de menos 1. Isso daqui dá 3i. Ou seja, a partir do momento que eu apresentei a unidade imaginária, eu disse a vocês que todas as raízes quadradas de números negativos existem e serão assim representados. 2i, 3i, 4i. Perceba como começa a ficar rápido e você tem que começar a se ligar. Raiz quadrada de menos 16. Raiz de 16 não é 4, só que é menos 16, 4i. Raiz quadrada de menos 25, 5i. Raiz quadrada de menos 1/4. Gente, raiz de 1/4 é meio. Então isso daqui pode ser dito que é meio i, ou se preferir, i sobre 2. Eu não falei que tem que ser um número inteiro vezes i, muito pelo contrário. É um número real vezes i, a partir de agora. Aí também, raiz quadrada de menos 3. Isso é, volta lá na câmera lenta. Raiz quadrada de 3 vezes menos 1. Isso é raiz de 3 vezes raiz de menos 1. Raiz de 3 não consigo extrair. Então fica a raiz de 3i. Ninguém também disse que tinha que ser um número racional vezes i. Pode ser fração, pode ser irracional. Olha só o que isso abre para você na vida. Raiz quadrada de número negativo existe, continua não sendo real, porém vai ser o quê? Imaginário. Vamos invadir o campo complexo. Gente, aplicação imediata do que você acabou de ser apresentado. Veja já tudo que você pode ir além na vida que você já fez. Por exemplo, se alguém manda você resolver a equação, uma coisa é resolver em reais. Se eu mandasse você resolver em reais isso, você vai ver que a solução seria vazia. Só que se eu mandei você resolver a equação a partir desse momento, real não é o limite. Você foi apresentado ao conjunto, os conjuntos dos números complexos. Pode ser imaginário. Como é que resolvia esse tipo de equação mesmo? Vamos lembrar? Por ser incompleto, você pegava x², passava o 9 para lá, menos 9. Aí você chegava que x era mais ou menos a raiz quadrada de menos 9. O hábito normal que a gente diz que você fazia. Você falava, aqui não é real, solução vazia. Se eu mandasse você resolver em reais, estava correto. Só que ninguém falou isso. E você acabou de ver no quadro anterior que raiz de menos 9 existe. 9 vezes menos 1, raiz de 9 é 3, raiz de menos 1 é i. Portanto, teu x a partir desse momento é mais ou menos 3i. Sua solução aqui são duas soluções imaginárias. Mais 3i menos 3i. Solução disso existe. Toda equação de segundo grau que você deixou para trás, porque o delta era negativo, passo agora a ter soluções. Não reais, mas imaginárias. Outro exemplo. Resolver essa equação. Aqui já usando aí os critérios de Bhaskara. Equação completa. Como é que é mesmo? Vamos lá. Delta.
b ao quadrado menos 4ac. Delta, menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes o 1 vezes o 5. O delta vai dar 4 menos 20. O delta dá menos 16. Gente, a gente parava aí até o início da aula de hoje. Delta negativo não tem raiz real. Realmente, não tem. Só que você foi apresentado um conjunto maior. Raiz de menos 16 eu tiro de letra. Quem que vai ser o seu x mesmo? Menos b, mais ou menos a raiz quadrada do delta, dividido por 2a. Meu x vai ser menos o b menos menos 2, mais ou menos a raiz quadrada de menos 16, dividido por 2a. Dois vezes 1, né? E aí, x vai ser 2, mais ou menos, raiz de menos 16, 4i, dividido por 2. O que eu posso fazer? Pôr o 2 em evidência. Nosso x igual a 2, que multiplica 1 mais ou menos 2i sobre 2. Cancelar aqui. Seu x passa a ser 1 mais ou menos 2i. Solução. 1 mais ou menos 2i. Duas soluções imaginárias, senhores. É o que nós teríamos aqui. Certinho? Isso é o que a gente vai começar a mexer. Equação de segundo grau a partir de agora. Todas elas têm solução. Não existe equação sem solução agora. Agora, não soluções reais muitas vezes. Podem ser soluções imaginárias. Gente, guarda esse corpinho aqui, que a gente chegou, que agora você vai começar a ver os números nesse formato. O número que eu vou chamar aqui de Z1 mais 2i, e o outro número eu vou chamar de W, 1 menos 2i. Gente, entenda vocês que a partir desse momento apresentado, todo número complexo vai ter esse corpinho. Ó. Um número real, pode ser 1, 2, 3, 4, meio, 1 quarto, menos 3, mais outro número real vezes i, que é o que a gente chama da forma algébrica de expressar um número complexo, que vem a ser justamente agora a definição do quadro a seguir, para a gente começar a perceber. Quando você está resolvendo uma equação, você pode chegar num número desse. Não dá para juntar isso que é real com isso que tem 2i. Então o número é 1 mais 2i, 1 mais 3i, 3 mais 4i, que seria a forma algébrica de um número complexo. Gente, toda vez que estou trabalhando com essa matéria, devo enxergar um número complexo com esse corpinho. Quando eu digo esse corpinho, a gente vai dar um número, uma letra, minúscula ou maiúscula, Z, W, U, e a gente vai escrever o número A mais BI, onde esse número A é qualquer número pertencente ao conjunto dos reais. Como eu disse, pode ser positivo, pode ser negativo, pode ser fração, pode ter raiz. É um número real. E B, também pertencente aos reais. Qualquer outro número aqui. 1, 2, 3, menos 10. Onde esse A, que não carrega o I com ele,
seria a parte real do número. E o B, que é o número que multiplica I, vai ser a parte imaginária do número complexo. Então, está trabalhando com o número complexo no seu formato algébrico, eu devo sempre enxergar, ter um número real, sem nada, o I, um número conhecido, mais um número que multiplica I. O primeiro número é a parte real de Z. O segundo número, parte imaginária de Z. Então agora acompanhe comigo alguns exemplos para a gente visualizar. Esse número, peguei aqui, ó, Z igual a 2 mais 3i, bem típico. Parte real do número, 2. Parte imaginária do número, 3. Note que eu não estou carregando o i comigo. Parte real é o 2, parte imaginária, 3. O próximo. Número 3 menos 4i. Ficou fácil, hein? Parte real, 3. Parte imaginária, menos 4. Carrega o sinal se for negativo. Tá fácil. Próximo. 2i menos 3. Cuidado, ninguém disse que o primeiro é a parte real. Parte real é aquele que não carrega o i. Portanto, parte real, menos 3. Parte imaginária, o 2. Detalhe agora importante, que vai ser tema de alguns exercícios. O número 7i. 7i. Cadê a parte real? Gente, se todo número tem que ver com esse corpinho, eu poderia ver esse número V como sendo o quê? 0 mais 7i. Aí eu ia pensar, esse 0 aqui não faz sentido, então é só 7i. Parte real desse número, 0. Parte imaginária, 7. Quando isso ocorre, 2i, 3i, 7i, meio i, esse número vai ser chamado de número imaginário puro. Portanto, quando alguém te pedir, eu quero um número imaginário puro, eu devo simplesmente pensar, a parte real vai ter que ser 0. Então vai ter exercício que vai falar, número imaginário puro, parte real do número, tem que ser 0. E, finalmente, esse número, 7. Ué, cadê a parte imaginária dele? Gente, da mesma forma, a gente chamaria T aqui de 7 mais 0i. Todo número complexo, lembra? Todos os reais são complexos. Eu disse que todo número complexo deve ver com esse corpinho. Os números reais também, se alguém te perguntar, a parte real é 7, e a parte imaginária? 0. E esse número é aquele número que você trabalhou até o dia de ontem. 7, meia dúzia mais 1. Certo? Número inteiro, número natural, número racional, número real. E vai ser complexo a partir de agora. Nada impede de eu estar resolvendo um exercício de número imaginário e dar um número real. Certo? É o que muito vai acontecer às vezes. A gente fica pensando que tudo vai ter i aqui. E de repente a solução linda, maravilhosa, um número inteiro até. Tá? Guardou isso? Que agora você vai começar a fazer algumas operações com números complexos. Começando. Gente, número é único. Desde o que você começou a aprender os primeiros conjuntos naturais, inteiros, 7 só era igual a 7, não tinha outro número. 7 não é igual a 6, 7 não é igual a 10, 7 é só igual a 7. Números complexos não vai mudar nada. Se alguém falar que você não tem dois números iguais, olha lá agora, sempre respeitando o corpinho deles, sendo Z1, A mais B.
e Z2, C mais DI, onde A, B, C e D são números reais quaisquer. Dois números complexos. Se alguém afirmar que o Z1 é igual a Z2, isso só vai acontecer quando? Olha bem, você iguala o primeiro ao segundo, e a igualdade só vai acontecer se acontecer uma coisa. A parte real do primeiro número, lembra que é a parte real, terá que ser igual à parte real do segundo número. Ah, se for diferente, não vão ser iguais. Ah, só trocou o sinal, não são iguais, tem que ser o mesmo valor. A tem que ser igual a C, necessariamente. Real do primeiro igual ao real do segundo. Ah, e se não tiver real? É zero. Então vai ter que ser zero lá e zero cá. Um aqui, um aqui. E parte imaginária terá que ser igual à parte imaginária, em todos os detalhes. Gente, começa a ligar que começa a poder surgir sisteminhas. Aqui, parte real do primeiro, eu ponho x mais y, e aqui eu ponho 2. Aí x mais y tem que ser igual a 2. E aqui eu ponho x menos y, e aqui eu ponho 5. X menos y tem que dar 5. E aí eu tenho que achar x e y para saber aqui quando esses números são iguais. Então vai percebendo aí formulações que vão acontecer e que eu tenho que simplesmente começar a aprender. Esses números existem, sempre eu devo ver eles com esse corpinho. E se alguém pedir igualdade, parte real do primeiro igual a parte real do segundo, A terá que ser igual a C, necessariamente. E B ser igual a D, simultaneamente ao mesmo tempo. E agora vamos lá, brincar com o que a gente vai trabalhar em uma lista de exercícios de vocês. Então aqui, ó, gente, eu vou mandar uma lista. Nessa lista vai ter a tarefa, tá? E aí vamos começar a operar números complexos. Você vai ver que não há segredo nenhum, tudo bem fácil, tranquilo, só que você tem que guardar aí as propriedades, certo? As regras, como operar, quando operar. Vamos lá. Operações com números complexos. Adição e subtração, a mais fácil, tranquila. Então aqui sempre partindo, ó, dado dois números complexos, Z1 e Z2, A mais BI, C mais DI, variando aí. O que seria somar? E também a mesma regra para subtrair, só a operação que é diferente. Gente, é a coisa mais simples do mundo. Somar a parte real com a parte real. Real soma com real. Imaginário soma com imaginário. Só isso, só. O que não tem I soma com o que não tem I. O que tem I soma com o que tem I. Por um exemplo aqui para a gente simular. Se eu chamar Z1, por exemplo, de 2 mais 3i. Vou aumentar aqui. Por aqui, ó. 5 mais 7i. E um Z2 igual a 2 mais 3i. Ok? Regrinhas. Soma. Z1 mais Z2. A mais BI somado a C mais DI. Note. A regra é: soma o que é real com o que é real. A mais C. Da parte real do novo número. Soma o que é imaginário com o que é imaginário. Da parte imaginária do número. Como os dois vão ter I, você põe o I em evidência. Note que quando é numérico aqui, é que a gente está dando a teoria, simulando A, B, C, D. Mas quando é numérico é muito simples. Porque você faz até de cabeça. O que seria Z1 mais Z2 no meu exemplo?
Você pegaria o 5 e somaria com 2. 5 mais 2, 7. Parte real do novo número. E pegaria aqui 7i e somaria com 3i. 7i mais 3i. Você nem faria aí essa passagem, você ia fazer direto. 5 mais 2 dá 7. 7i mais 3i, 10i. Isso é somar. Moleza, fácil. Se eu pedir na prova, você entendeu isso daqui? Não tem como errar. Subtração. Como eu disse, a regra é a mesma. Só muda que em vez de somar, você vai subtrair, né, gente? E aí, o que é Z1 menos Z2? A mais BI menos C mais DI. Você pega a parte real, tira a parte real, A menos C. Parte imaginária, tira a parte imaginária, B menos D. I. Ou seja, pega lá, ó, Z1 menos Z2 no nosso exemplo. 5 mais 7i menos 2 mais 3i. 5 tira 2, 3. Não é assim? 7i tira 3i, mais 4i. Gente, você acabou de ser apresentado como que eu somo dois números, como eu subtraio dois números complexos. Fácil, e assim a gente espera, tranquilo. Somar, subtrair. Detalhe, um pouquinho mais agora, exigindo multiplicação. Como é que eu multiplico? Gente, disse um pouquinho mais, não é difícil. De novo, os nossos exemplos que já virou tradicional aqui. Z1, A mais BI, Z2, C mais DI. E eu quero agora, eu não quero somar nem subtrair, eu quero multiplicar os dois. Z1 vezes Z2. A mais BI vezes C mais DI. Detalhe, aqui não é tão simples quanto na soma e subtração. Basta somar real com real, imaginário com imaginário. Aqui não venha pensar que é só multiplicar real com real, imaginário com imaginário. Ninguém vai mudar nada que você aprendeu. O que você acha que você vai ter que fazer? A chamada e dita cuja distributiva. AVC da AC, A vezes DI da ADI, BI-VC da BCI, BI vezes DI da BDI ao quadrado. E aí, senhores, tem que lembrar o quê? Lembra a teoria que eu passei no início? I ao quadrado é menos 1. Menos 1. Então é real. E você vai ter que sempre lembrar na multiplicação. I vezes I dá I quadrado. I quadrado é menos 1. Então aí, ó, segunda passagem. AVC da AC. A vezes DI da ADI. BI vezes C da BCI. BI vezes DI da BDI ao quadrado. E aqui, novamente, reforçando. Toda vez que eu fizer a multiplicação, aparece o I ao quadrado, que é menos 1. E aí fica AC mais ADI mais BCI mais BD vezes menos 1. Isso fica real. E aí já temos uma soma. Real soma com real, imaginário soma com imaginário. Põe o I em evidência, fica AC menos BD, esse menos veio por causa do I quadrado, que é menos 1, mais AD mais BC e em evidência. Vamos fazer aqui para você analisar, e vai prestando atenção que a gente vai parar em multiplicação hoje. Gente, 2 mais 3i vezes 5 mais 7i,
Como é que eu faço isso? Fácil, não tem segredo. Não é tanta letra assim como na explicação teórica. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 7i, mais 14i. 3i vezes 5, mais 15i. 3i vezes 7i, mais 21i ao quadrado. Lembrando, i quadrado é menos 1. Então aqui é menos 21. Menos 21 com 10, menos 11, parte real. 14i mais 15i, mais 29i. Esse é o produto. Assim se multiplica. Assim se faz as operações. Somar real com real, imaginário com imaginário. O mesmo na subtração. Multiplicação distributiva. Lembrando sempre, i quadrado é menos 1. Número real. Então agora, gente, tem uma lista que eu vou pôr no grupo, tá? A lista de exercícios. São 9 exercícios. Vou fazer nessa aula aqui 6 deles. E aí o 1, o 7 e o 9, tarefa para ser entregue. Certo? Vou mandar no grupo também como eu quero que você entregue. Eu estou pedindo para entregar no e-mail, porque eu estou usando o celular para gravar. Às vezes a gente tem que ficar passando para lá, passando para cá, esquece de deixar no modo avião, e aí ele começa a chegar um monte de mensagem toda hora. Então, para não ter se atrapalhar isso, tal, e é difícil ficar enquadrando aqui, tá? Então, gente, eu peço aos senhores, mande para o e-mail, que aí depois as orientações vão estar todas lá no grupo, tá? Direitinho, justamente por isso, não é frescura não. Então agora, gente, primeiro exercício, vai percebendo que eu já posso fazer exercício. Teoria pequena, mas eu já sei somar, já sei multiplicar, já sei o que é i, já sei igualdade, já sei o que é número real, parte imaginária é 0, já sei o que é número imaginário puro, parte real é 0. E aí vamos usando isso como atributos e mais conhecimentos matemáticos que você tem de tempos atrás. Gente, ó, são dados os números complexos. Olha lá o corpinho lá, ó. Z1, menos 1 mais 4i. E Z2, 8 mais mi, onde i é a unidade imaginária. Gente, o produto Z1 vezes Z2 é um número imaginário puro. Ele está falando que esse produto resulta em imaginário puro. Qual o valor de M? Bom, deu Z1, deu Z2. Mandou você multiplicar. Menos 1 mais 4i, multiplicado por 8 mais mi. Multiplicar eu já sei, tem que ficar distribuindo. Menos 1 vezes 8, menos 8. Menos 1 vezes mi, menos mi. 4i vezes 8, mais 32i. 4i vezes mi dá mais 4mi ao quadrado. Além de saber distribuir, tem que lembrar, i quadrado é menos 1. Então isso daqui vai se transformar em real. E como é que eu somo agora? Junto o que é real com o que é real. O que deu de real aqui? Menos 8 que já está aqui, menos 4m que está aqui. O que é imaginário agora? Já ponho o i em evidência. O menos m aqui e o mais 32 aqui. Gente, ao executar o produto, caí nisso. E aí há um pedido. Qual o pedido? Eu quero que esse produto
seja um número imaginário puro. Volta lá, quando o número é imaginário puro, a parte real, que seria essa, vai ter que ser igual a zero. E a parte imaginária vai ter que existir. Só isso, só. Então agora a sua condição, vem aqui para dar a resposta. Menos 8 menos 4m tem que dar zero. Menos 4m tem que dar 8. O m tem que dar menos 2. Está aqui, ó. Alternativa aí. Note, nada difícil, mas bem técnico. Não existe historinha, não existe a aplicação desse número. Existe sim. Sei multiplicar Z1 por Z2. Sei o que é um número imaginário puro. Certo? Sei o que é I quadrado, que é menos 1. O I é raiz de menos 1. I quadrado é menos 1. Real. Inteiro. Certo? Racional. Portanto, quando aparece I quadrado, a transformação de um número real. Ok? Primeiro exercício, segundo exercício. O primeiro é tarefa. Terceiro exercício, mesmo tipinho. Só que agora ele pede o inverso. Acabei de fazer um que ele pediu imaginário puro. O próximo ele pede que o produto seja real. Só troca. Se eu quero um número real, a parte imaginária tem que ser zero. O número que ele deu aí é o número x menos 3i vezes 3 mais xi. Eu quero que esse número, que é um produto, seja real. Devemos ter x pertencente a z, tal que x seja o que dessa expressão? Vai lá. Distributivo. X vezes 3, 3x. X vezes xi mais x quadrado i. Menos 3i vezes 3, menos 9i. Menos 3i vezes xi, menos 3xi ao quadrado. I quadrado é menos 1. Então aqui vai ficar mais 3x com 3x dá 6x. Aqui, posso pôr o i em evidência. Fica x quadrado menos 9. Gente, o que eu quero aqui é que ele seja real. Ele ser real, número real eu nunca vi com i. Então essa parte imaginária aqui vai ter que ser zero. X quadrado menos 9 terá que ser zero. X quadrado igual a 9. O x terá que ser igual a mais ou menos raiz de 9. Mais ou menos 3. Alternativa D. Bonitinho, né? Tranquilo, mas perceba, sucinto. Não sei fazer, você já vai ter que chutar. Por isso que a matéria aqui a gente pode dizer, não cai em Enem, mas em vestibular normal, cai. E quando cai difícil? Não, cai assim, só que depende se você aprendeu ou não a matéria. Se você não aprendeu, parece uma coisa do outro mundo. De novo, similar, quarto exercício. Só que aqui tem, acho que um peguinho, eu acho. Gente, sendo M pertencente aos reais, o número complexo Z, ele já até deu, eu não vou ter que nem que distribuir, fazer a operação. Z é um número M menos 3 mais m quadrado menos 9i.
Tá aí. Será um número real não nulo. Detalhe, não quer só que seja real, não nulo. Para que valor de n aí no caso? Gente, se é real, a gente acabou de fazer. Basta você me dizer que essa parte imaginária tem que ser zero. Aí você fala que m quadrado menos 9 tem que ser zero. M quadrado igual a 9, o m vai ter que ser igual a mais ou menos 3. Só que quando ele me impôs aqui, ó, que eu quero um número real não nulo, significa que não pode ser zero. Então aqui não pode ser zero. Então m menos 3 terá que ser diferente de zero. M terá que ser diferente de 3. E aqui eu falei que m tinha que ser mais ou menos 3. Satisfazer as duas para não ser nulo, m terá que ser igual a menos 3. Alternativa A. Porque se for 3, 0 aqui, ele vai ser real, porém vai ser zero. E eu não quero não nulo. Toma cuidado com alguns pedidos, enunciados. Não tem nada aqui, não teve nem que fazer a operação. Certinho? Quinto exercício. Mesmo pedido basicamente aqui, ó, dos exercícios que nós estamos fazendo. É repetitivo, a gente aprendeu pouca coisa, só somar, subtrair e multiplicar. O que é real, o que é imaginário puro. Então é repetitivo ainda. Aula que vem, divisão. Gente, é dado o número complexo Z. Novamente, não vou ter que fazer operação nenhuma aqui. Z é um número x² menos 4 mais x² mais 2xi. Parte real, parte imaginária. Está aí, já exposto. Onde x pertence aos reais. A condição necessária e suficiente para que z seja imaginário puro. Aqui tem uma condição que a gente não deu conta nos demais. Sabe por quê? Veja bem. Para ser imaginário puro, a parte real tem que ser zero. Só que para ser imaginário puro, para ser a parte imaginária, tem que ser diferente de zero. Porque se coincidir, veja bem, daqui dá zero e daqui dá zero, o número é zero mais 0i é zero. O número não é imaginário puro, ele é real, zero. Zero é real, é inteiro, é natural. Desde que você conheceu os conjuntos numéricos, zero apareceu. Se aqui zerar e aqui zerar, o número dá zero. Então, para você garantir que é imaginário puro, eu tenho que garantir que o i esteja presente. Só o i. Parte real tem que sumir. E aí, ó, vai acontecer uma coisa aqui, vai ter solução aqui e aqui que a gente vai ter que estudar. x² menos 4 igual a 0, x² igual a 4, x igual a mais ou menos raiz de 4 mais ou menos 2. Só que aqui, ó, x² mais 2x tem que ser diferente de 0. Põe o x em evidência. X mais 2 diferente de 0, ou x diferente de 0, ou x diferente de menos 2. Gente, satisfazer as duas condições ao mesmo tempo. Só se o x for igual a 2. X igual a 2 satisfaz aqui. E x sendo 2 é diferente de 0 e é diferente de menos 2. Alternativa A de novo.
Belezinha? Uma questão aberta da UFSCar, um tempo atrás. Mas note, o que eu fizer no item A eu vou usar no item B. Tá? Não é perdido em duas coisas. Então, ó, novamente, eu chamo a tua atenção, questões bem teóricas, porém a teoria é até pequena. Seja x, y pertencente aos reais, x e z o número x mais y, i. Literal. Um número complexo. Calcule o produto x mais y, i vezes 1 mais i. Calcular o produto, vai ficar em função de x e y. Então, ó, x mais y, i, vezes 1 mais i. Que dá isso? X vezes 1, x. X vezes i, mais xi. Yi vezes 1, mais yi. Yi vezes i, dá mais yi ao quadrado. Lembrar, i quadrado é menos 1. Então isso vai ficar real junto com real, x menos y, mais, aqui eu coloco em evidência o i, x mais y. Pronto. O item A está concluído. Ele só pediu para você executar o produto. Só que agora, perceba, item B, ele pediu o mesmo produto já calculado no item A, então eu posso partir daqui. Eu quero que seja igual a 2. Então ele pediu, olha bem, x mais y, i, vezes 1 mais i, terá que ser igual a 2. Uma igualdade agora. Esse produto a gente executou aqui. Fica x menos y mais x mais y, i, igual a 2. Eu disse a vocês nessa aula que mexeu com o número complexo, você sempre tem que enxergar aqui com aquele corpinho. 2 é real, parte imaginária não tem, é como se fosse 0i. E aí uma igualdade. Quando é que dois números complexos são iguais? Parte real do primeiro terá que ser igual à parte real do segundo. Parte imaginária do primeiro terá que ser igual à parte imaginária do segundo. E aí surge o sisteminha. Olha lá o que a gente comentou, ó, x menos y tem que ser 2, x mais y tem que ser 0. Se eu somar as duas, isso corta com isso, dá 2x igual a 2, x igual a 1. Se x mais y é 0, 1 mais y é 0, y é menos 1. Pediu para calcular x e y, está aqui x e y. Perceba, questão literal. Perceba como rende também os exercícios se você tem a teoria na cabeça. Não é muita coisa para estudar, porém pratique. I quadrado é menos 1, distributiva, regra de sinal, mais com mais, menos com menos. 7/9, tarefa, último exercício da aula de hoje. Depois na lista refaço os exercícios e faço os que eu pedi como tarefa. E envie até a semana que vem.
Gente, considere os números complexos Z1 e Z2, com A e B números reais. Sabendo que Z1 é igual a Z2, quanto que vale A vezes B? Gente, segundo ele fala que Z1 é igual a Z2. O que é Z1? 2A mais B mais 2I. Terá que ser igual a 3, que multiplica B mais 1, mais AI. Segundo ele diz. Se os números complexos são iguais, parte real do primeiro, que é 2A, tem que ser igual a parte real do segundo, que é 3, que multiplica B mais 1. E ao mesmo tempo, parte imaginária do primeiro terá que ser igual à parte imaginária do segundo. Isso quer dizer, olha bem, que 2A tem que ser igual a 3, que multiplica B mais 1. Primeira equação sai daqui. E que B mais 2 tem que ser A. Segunda equação sai daqui. Está dando uma melhoradinha? 2A igual a 3B mais 3. B é igual a A menos 2, isolando B aqui. Gente, se B é A menos 2, substitui aqui. Aí você tem 2A igual a 3 vezes A menos 2 mais 3. 2A igual a 3A menos 6 mais 3. Menos A igual a menos 3, A terá que ser 3. Se A é 3, B igual a 3 menos 2. B igual a 1. Achei A, achei B, pediu A vezes B. A vezes B, 3 vezes 1, 3. Alternativa B. Moçada, por hoje é isso. Faça os exercícios tarefa, me envie até a semana que vem. E para todos, uma boa semana.